E agora, estudar agora é ganhar futuro. Isto é o que nos diz o professor Jorge Lopes, coordenador da licenciatura em Relações Empresariais, e vamos então ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu sinto-me aqui hoje um bocadinho com um espírito de missão. Eu trago uma missão, não tanto no sentido místico ou religioso do termo, mas eu queria, nos próximos 15 minutos, convencer-vos acerca de uma realidade. Não que o meu curso, o curso que eu coordeno, Relações Empresariais, seja o melhor, os 4 cursos são excelentes, posso assegurar-vos, mas o meu curso, de facto, o meu, entre aspas, mas o curso que eu coordeno com dedicação e afeto, e que tento naturalmente fazer o melhor possível neste contexto, é um curso que, posso assegurar-vos, está totalmente preparado, eu diria mais cirurgicamente preparado, para responder aos desafios e às necessidades do mercado. E quando eu digo do mercado, refiro-me ao mercado atual, que tão afetado tem sido pela pandemia. E, portanto, eu coloco aqui esta imagem inicial, que é algo ambiciosa, bem-vindo ao futuro. Não é por acaso que está em inglês, porque vocês vão perceber que este curso tem uma grande particularidade e até originalidade, que o torna único, não apenas no ISAG, mas se calhar no contexto da oferta formativa em Portugal. E esta mensagem faz todo o sentido, dentro de alguns minutos irão perceber porquê. Ora bem, eu queria apresentar, meu nome é Jorge Lopes, eu tenho 57 anos, não aparento, mas de facto é esta a idade que tenho neste momento. Já leciono há cerca de 30 anos, quase 30 anos, e nunca vivi uma situação como esta, nunca. Eu já vivi crises políticas, governamentais, financeiras, económicas, crises no meu clube, do coração, enfim, uma vasta gama de situações complicadas, algumas catastróficas, outras mais ou menos trágicas, outras dramáticas. Mas, de facto, como agora, é difícil encontrarmos um ponto de comparação. E, apesar desta longa experiência, eu também me tenho interrogado sobre qual o melhor caminho a seguir e, sobretudo, como é que este curso pode, como eu dizia antes, enfrentar os tais desafios que agora ganham, obviamente, outra dimensão face à realidade que vivemos. E, portanto, eu resolvi escolher como título para a minha apresentação: estudar agora é ganhar o futuro. Isto parece um chavão, um lugar comum, mas eu acho que não é. O que acontece é que nos últimos dias, se calhar semanas, eu tenho ouvido várias pessoas, sobretudo jovens, pré-universitários e também as respectivas famílias, falarem acerca do que fazer agora. E alguns dizem algo que me preocupa, e certamente preocupa todos que estão nesta sala ou que me estão a ouvir aí em casa, e que é, se calhar é uma boa altura para parar. Vamos fazer uma paragem, entramos aqui em stand-by, até a situação se normalizar, na medida do possível, e depois, quando a pandemia desaparecer, então sim, vamos voltar ao ensino, se calhar entrar para um curso e aí adquirir mais conhecimento. Eu acho que esta decisão é, desculpem-me a sinceridade, profundamente errada e pode ter mesmo consequências nefastas para o futuro. Porque esta pandemia não é, apesar de parecer uma ameaça, certamente será uma ameaça sanitária e de saúde pública, mas é uma grande oportunidade para quem quer, de facto, neste caso, entrar para o ensino superior e iniciar a frequência de um curso como este que eu estou agora aqui, no fundo, a divulgar. E, portanto, o estudar agora torna-se uma necessidade imperiosa e uma decisão que eu, de facto, acho que vocês deveriam tomar. Porque, enquanto estão à espera, como sabem, o mercado não espera, a realidade também não, o mundo continua a girar, a realidade vai mudando de forma cada vez mais drástica e, portanto, se vocês param agora, podem realmente perder aqui um dos passos desta grande viagem. Ora, como calculam, quando um coordenador de um curso aparece neste cenário para falar sobre o seu curso, para o promover, naturalmente terá tendência, como acontece muito no mundo da política, para falar dos aspectos mais interessantes e, se calhar, para esquecer ou atenuar os elementos menos positivos. E por isso eu, nesta tal viagem que decidi empreender, que é uma viagem solitária, eu sinto o peso desta missão, sinceramente, é uma viagem que vou fazer a solo, à capela, sem instrumentos, sem banda, sem orquestra, sem efeitos especiais. Sou só eu, do princípio ao fim. Portanto, quero já preparar a audiência para o facto. E por falar em factos, antes de iniciar a divulgação e de falar um pouco sobre este curso, eu queria dizer-vos, ou partilhar com vocês, números, indicadores
contextos que são reais. Portanto, a fase que se segue, os próximos 3, 4 minutos, não correspondem ao que eu gostaria que este curso fosse, mas ao que este curso já é na realidade. E o primeiro facto que eu acho importante partilhar é que em 2021, 2021, no ano letivo que agora termina, as vagas de curso foram totalmente preenchidas. Portanto, aconselho a quem vai ficar fascinado com este curso, que é algo que estará prestes a acontecer, que também se apresse, porque há uma probabilidade grande de depois não conseguir entrar para esta licenciatura. Depois é um curso que tem tido um crescimento fortíssimo desde 2016. Claro que também é um curso que tem, a priori, menos vagas do que outros cursos, naturalmente, eu não esqueço isso, mas se virmos o rácio, a correlação acerca do crescimento deste curso, é de facto espantoso o que tem acontecido desde 2016. Depois, outro facto indesmentível é que, em pleno ano de pandemia, num período em que a terceira vaga estava, infelizmente, a disseminar-se e a afetar novamente o país, os nossos estudantes, ou 80% dos estudantes da RE, conseguiram um estágio numa empresa, o que é um número que eu considero avassalador e demonstrativo, de facto, das qualidades, que irei já referir de seguida, que o curso tem. E, por outro lado, mais importante ainda, é que mesmo neste cenário, como sabem, fortemente restritivo, até ao momento, porque ainda há estágios a decorrer, 40% dos alunos já foram convidados para ficar nas empresas. Portanto, não só o curso derrotou a pandemia, como o fez de forma inequívoca e por goleada, como costumamos dizer, porque eu até acredito que dos estágios que ainda estão para terminar, será possível eventualmente termos ou chegarmos a este indicador que é metade dos estagiários ficou na empresa. Portanto, se haveria alguma prova que quisessem ainda obter acerca das mais-valias decorrentes da frequência de relações empresariais, eu acho que este facto número 2 é elucidativo. Mas há um facto também importante que decorre, aliás, dos estágios e que tem a ver com a opinião das empresas sobre estagiários, porque não é por colocarmos um aluno numa empresa que há uma garantia antecipada de que o estágio vai ser uma mais-valia para o seu percurso ou que a empresa também vai gostar da performance dos nossos alunos. E eu coloquei aí estes dois comentários. O Cristina é um nome falso por causa da proteção de dados, mas estes comentários são apenas dois, mas eu tenho dezenas na minha caixa de e-mail e também registrei através dos telefonemas que fiz, e que são todos deste género. Portanto, o vocabulário é este. A Cristina, o A, o B ou o C tiveram um excelente desempenho e também várias vezes pude ler com grande satisfação. Parabéns ao Isaac pelo modo como prepara os seus alunos. E, portanto, eu acho que estes três factos, mais do que qualquer discurso de promoção, que tem um pouco a ver também com o marketing, que é uma área que eu também, à qual sou ligado, mas penso que são elucidativos e comprovam, de facto, diria eu, as qualidades inerentes a esta licenciatura. Ora bem, o grande tema que eu queria falar com vocês tem a ver com esta lógica da profissão. A doutora Joana Seixas mencionava isso no início deste Open Day, que é uma pergunta que se faz muito. Eu, por exemplo, também faço várias formações e falo muito com alunos do secundário sobre a profissão do futuro, ou as profissões do futuro, e o que eu lhes tenho dito é que, se calhar agora não faz sentido falar em profissão, mas sim num perfil de competências. Porquê? Porque no meu tempo, nós tínhamos uma lógica que era assim, no meu tempo, portanto, há muitas décadas atrás, ainda no século XX, a nossa lógica era, eu vou estudar a área X e, portanto, durante toda a minha vida, eu vou-me focalizar no conhecimento relacionado com esta área. Portanto, nada mais me interessa, porque eu não irei precisar desses saberes e competências para exercer a minha profissão. Como sabem, e vocês já sabem isso, este conceito está largamente ultrapassado. É até perigoso hoje em dia pensarmos assim, porque o mercado não perdoa a quem ainda tiver esse pensamento. E também outra realidade que mudou substancialmente e que também fez parte do meu passado, às vezes há uma certa vantagem em já ter uma idade mais avançada, que é podermos comparar a evolução das coisas. E eu lembro-me, em criança, de me dizerem assim, olha, devias ir trabalhar para um banco porque é um emprego para a vida toda. Ora bem, é desnecessário fazer um comentário a esta situação, porque, como sabem, este conceito de empregos para a vida, infelizmente, já acabou há muito tempo e, portanto, o mundo atual já não se compadece com estas realidades. E, portanto, o presente, como já vimos, é este que temos agora, incertezas, mudanças súbitas, sistemáticas, que tornam difícil a um estudante ou à sua família acompanharem esta evolução. E, portanto, dizia eu há pouco, nós agora, por força do que as empresas estão a pedir, não podemos falar ou dizer algo do género, eu tenho esta profissão, eu tenho este saber ou estes saberes e estas competências resultantes
de ter frequentado uma licenciatura, que depois faz com que eu tenha uma matriz alargada de competências. Porque o que as empresas querem agora é colaboradores multifacetados, que não só sabem algo e acrescentam valor a uma determinada área ou tema, mas que são capazes de dominar várias áreas, vários saberes e vários temas. Porque nós temos sempre a componente do conhecimento adquirido, o chamado saber-saber, depois a forma como operacionalizamos esse conhecimento, que é o saber fazer, e também o saber estar, como é óbvio, que tem a ver com a nossa interação social a vários níveis. E atrevo-me a dizer, sem receio de estar a exagerar, que o curso de RE engloba tudo aquilo que está aqui neste slide. E agora, de seguida, repito, tentar provar isso mesmo. Este curso, de facto, faço questão de sublinhar isto, a Bold, tem uma conjugação de elementos de vários saberes, de várias disciplinas e de várias temáticas, que é, de facto, bastante original. E o facto é que vocês, se calhar, se vos disserem gestão de empresas, gestão hoteleira ou turismo, estas expressões são autoexplicativas, vocês sabem que cursos são estes. Relações empresariais é tão complexo que é preciso explicar um bocadinho tudo o que tem, tudo o que vem no embrulho. E, de facto, vem bastante. Mas não é por vir muito, não é a quantidade aqui que interessa. O que interessa, naturalmente, é a qualidade desta conjugação que foi feita desde o início do curso, que já teve várias atualizações, como deverão calcular, e que combina, dizia eu, as áreas fulcrais da gestão de empresas, também as áreas emergentes da tecnologia, sobretudo esta era digital em que vivemos agora e que é difícil escapar, e agora sim vem a grande parte, diria eu, que confere uma grande originalidade a este curso, a questão dos idiomas. E daí, welcome to the future. E porquê? Porque hoje em dia nós não podemos dissociar uma aprendizagem académica, num qualquer curso, sem dominar idiomas. Eu vou regressar brevemente ao passado. Há 40 anos, quem soubesse inglês era um deus no mercado, quase. Podia praticamente escolher o que queria fazer, se a empresa tivesse naturalmente ligações internacionais. Hoje em dia, saber inglês é como respirar, ou comer, ou beber, não é? Portanto, é preciso saber uma outra língua para além do inglês. E como vão ver, este curso já resolveu este problema também. E depois, para culminar em beleza, não é? A cereja no topo do bolo, este curso oferece um longo estágio, o tal estágio que eu referi há pouco, que, até agora, pelo menos, fez com que metade ou quase metade dos alunos tenham conseguido ficar nas empresas. E, portanto, esta conjugação tão rica, tão bem conseguida, de saberes, de competências, de temas, etc., que naturalmente não fica reproduzida na íntegra apenas com este slide tão simplista, é o segredo deste curso. Porque este curso tem um segredo, ou tem vários, e eu vou só contar alguns, para saberem os outros, terão de vir estudar para cá, naturalmente. Não é? Ora bem, gestão. A gestão, a minha colega, a professora Márcia, já referiu. Nós também temos aqui uma forte componente de gestão, com essas áreas que estão aí a ver, que eu não vou ler exaustivamente porque seria bastante cansativo. Uma atenção particular ao mundo digital, e quem conheceu este curso há uns anos verá que aqui houve uma grande evolução, uma evolução de facto espantosa, eu diria inevitável, porque tivemos naturalmente que acompanhar a evolução também desta área. Vejam, informática, produção de conteúdos, área multimédia, negócios internacionais, plataformas digitais. Portanto, nestas 4 singelas unidades curriculares está todo um mundo digital que hoje em dia nos abraça e nos obriga, no fundo, a reagir também e a viver imerso nesse mundo. E vejam que não foi preciso muito, de facto, para que o curso também se adaptasse a esta realidade. E então vamos ao tal toque de originalidade, que é a questão dos idiomas. É que o ISAG não se contentou nem com 1, nem com 2, nem com 3, e então achou que 4 idiomas seria a melhor solução. Não é bem assim que funciona. Nós temos 2 idiomas que fazem parte da estrutura do curso, inglês e francês, e depois espanhol e alemão resultam de opções. E, portanto, um aluno da RE, para além de sair com a componente de gestão e todas as suas áreas associadas, com a componente tecnológica do mundo digital, ainda sai daqui a dominar, uns um pouco mais, outros um pouco menos, como é natural, 3 idiomas. E, portanto, se encontrarem um curso com esta convergência, com esta, digamos, enorme, multifacetada quantidade de saber, eu acho que, de facto, poderão encontrar, mas não será muito fácil. Portanto, é este o grande toque de originalidade. Que é, como eu dizia há pouco,
consubstanciado no tal estágio. Estamos a falar de 720 horas, que é um estágio, naturalmente, que pode ser feito em Portugal ou no estrangeiro, este ano acontecendo umas duas situações, e que, ainda por cima, em alternativa, que é importante saberem isto, que são questões muito práticas, que vêm descritas nas brochuras, no site, mas depois isto explicado ou comentado tem um efeito um bocadinho diferente, e é que, se algum aluno já trabalhar, naturalmente não é obrigado a sair do emprego para estagiar, e esse aluno tem a possibilidade de fazer um trabalho de projeto, que é um trabalho aplicado, que tem que acrescentar valor à empresa, à marca ou ao tema que o aluno tratar, e, portanto, fazendo uma coisa ou outra, o último semestre é ocupado no terreno. E, portanto, o aluno não está ao mesmo tempo a estudar e a estagiar, está a estagiar apenas durante 720 horas, produzindo depois um relatório que vai descrever, no fundo, a sua experiência de estágio e as suas reflexões críticas acerca do mesmo. Ora bem, esta parte, mais uma vez, está amplamente divulgada em vários meios. Eu só queria salientar aqui, mais uma vez, que vocês vão conseguir, frequentando este curso, dominar um conjunto de saberes, como eu já referi antes, gestão, as línguas, os sistemas de informação, etc. Depois, um aspecto muito importante, que é o das saídas profissionais. E isto é verdade, eu comecei a fazer os slides, e quando estava a pôr todas as saídas profissionais, já ia em 6 slides. E certamente seriam para aí uns 20 ou 30. E, portanto, optei por condensar essa informação, que está aqui muito resumida, daí aquelas reticências no final, e eu apenas refiro a algumas das áreas mais óbvias e que têm sido, pelo menos nos últimos anos, as saídas mais frequentes. Posso dizer-vos que tenho, e ainda hoje em dia, contacto com alunos que estão em grandes, em médias e em pequenas empresas, no Grande Porto, ou espalhados pelo país, porque, como acontece também, felizmente, com as outras licenciaturas, a taxa de empregabilidade é bastante elevada, felizmente. Ora bem, pontos fortes. Nós temos um sistema de garantia de qualidade. Isto tem que ser dito, porque esta escola é certificada e, portanto, tem padrões que tem de respeitar, tem de ir ao encontro dessas exigências, e, portanto, como calculam, ao ter um sistema de qualidade, a escola continuamente procura melhorar e adaptar-se às circunstâncias que vão mudando. Foi uma escola que se adaptou com uma velocidade tremenda e uma grande eficácia a esta questão do ensino à distância. Não sou eu que o digo, nas reuniões que tive com delegados de turma ou do Conselho Pedagógico, é unânime, não há um aluno que não diga isto, a escola foi muito rápida e eficaz a aderir ao sistema online. E, portanto, as aulas hoje em dia são mistas e parece que fazemos isto há 50 anos, e não, fazemos isto há 1 ano e meio. Depois, o corpo docente tem competências científico-pedagógicas, conjugando o doutorado, carreira académica, com o especialista que tem experiência no mercado, em cada uma das áreas. E depois, eu também acho que isto é preciso que se saiba, porque muitos estudantes não sabem isto. Se calhar nem mesmo alguns que andam aqui. É que cada vez que alteramos uma licenciatura, nós não fazemos isoladamente, não é um processo interno. Nós perguntamos aos alunos, aos ex-alunos, à comunidade alumni, perguntamos às empresas, aos alunos atuais, aos colaboradores, aos docentes, e, portanto, cada vez que o curso é atualizado, há todo um processo de colaboração, de co-criação, que depois leva, então, à versão final, como aconteceu, aliás, há cerca de 3 anos. É um ensino com uma ligação muito forte às empresas, ou não fosse relações empresariais, também seria estranho que não fosse. Tem metodologias interdisciplinares, e já agora permitam-me também um pormenor, que mesmo que façam a visita, uma coisa é estar em casa, outra é estar aqui e usufruir destas magníficas instalações. De facto, há aqui um excelente ambiente familiar, de grande proximidade, que a pandemia alterou um pouco, mas do pós-pandemia certamente irá voltar, e temos também instalações muito interessantes, numa zona arborizada, com relevado, enfim, é bastante agradável, de facto, estar aqui, estudar, trabalhar nesta instituição. Depois, e isto eu também acho fundamental, isto é algum texto, mas é importante que saibam que nós temos um portal, que é o Job Market, onde podem procurar emprego com o apoio dos serviços do ISAG. Tem o Career Office, que nos ajuda na fase de obtenção dos estágios e vai gerindo todo esse processo. Protocolos de organizações são às centenas, tanto em Portugal como no estrangeiro. E, repito, como eu disse também há pouco, e isso até é comum a todas as licenciaturas, os níveis de empregabilidade são bastante elevados. Ora bem, eu vou terminar, sempre à capela, sempre no espírito de missão que eu tenho, até ao fim, com toda a força da minha alma, que é esta questão que Peter Schroeder refere e que sugere, propõe,
aos jovens estudantes pré-universitários e não só, e que ele considera que são 5 aspectos que têm que estar associados ao seu percurso académico. Portanto, não basta vir para a aula, estudar, ter grandes notas, é preciso algo mais. E este autor diz que é preciso ter experiências de viagens, redes de contactos, portanto, estabelecendo contactos com empresas e outros organismos ou instituições, falar línguas estrangeiras, não sei se já ouviram isto em alguma parte, eu penso que me estão a fazer sinais, mas já estou a terminar, projetos especiais, criativos e inovadores e capacidades sociais e de comunicação. E este slide final, penso que mostra, para além de qualquer dúvida, de forma inquestionável, que de facto o navio de relações empresariais afastou-se daquele percurso, daqueles barquinhos brancos convencionais, que são a concorrência naturalmente, convencionais, enfim, sem grande expressividade, originalidade, afastou-se e dá uma resposta cabal ao que o Sr. Peter Schroeder refere ou sugere que os alunos incorporem na sua preparação. Porque nós temos mobilidades que conseguem, de facto, dar uma resposta àquele primeiro elemento que eu referia da experiência internacional. Temos um Career Day onde convidamos empresas que interagem com os alunos, para além dos seminários e conferências que já foram faladas. Temos os idiomas, que eu já referi várias vezes, e inúmeros trabalhos práticos. Nós participamos, como disse a minha colega Márcia também, no nosso Primavera Sound, no Serralves em Festa, no Rally de Portugal, no Red Bull Air Race, etc. E temos também muitas disciplinas, por exemplo, marketing e comunicação, onde os alunos apresentam projetos e têm que lidar com essa realidade de apresentar em público e, no fundo, também fugir um bocadinho desses receios. E, portanto, enquanto fica aqui a carregar o vosso futuro sucesso, eu convido-vos a visitarem o ISAG. Repito que o meu nome é Jorge Lopes, terei todo o gosto em prestar-vos também algum apoio ou algum esclarecimento e não sei se haverá questões e obrigado pela vossa atenção. Super esclarecida, aliás, estou prestes a inscrever-me na sua licenciatura, porque estou mesmo, vendeu-me completamente a licenciatura. Temos aqui uma questão que o professor foi falando sobre as saídas profissionais, falou das áreas, mas quer-nos dar 2 ou 3 exemplos concretos de eu acabo agora a licenciatura, o que é que eu posso ser? Ora bem, lá está, em RE há uma grande abrangência. Por vezes há quem diga, bom, mas a abrangência pode ser negativa, não é? Porque a pessoa pode se disseminar, não é, por várias áreas, mas não é isso que a realidade tem demonstrado. Nós temos alunos, como eu disse há pouco, os alunos que iam ficar, as empresas são tão dispares. Porquê? Porque um aluno, por exemplo, está a estagiar na área de recursos humanos. Se for uma área de seu interesse, porque nós também temos em atenção isso, quando o Career Office está no fundo, a negociar com o aluno a questão do estágio, é sempre perguntado ao aluno qual é a área de preferência. E, portanto, um aluno que gosta muito de recursos humanos ou de marketing, tendencialmente irá estagiar nessa área numa empresa. E, portanto, eu diria aqui que o universo, face ao que o curso oferece, é quase, não vou dizer que é infinito, porque não é, mas de facto tenho alunos, e este ano aconteceu, que estão e conseguiram ficar em empresas para trabalhar na área de marketing ou comunicação, na área de recursos humanos, na área financeira, contabilidade. Portanto, aqui não há propriamente um só caminho, há múltiplos caminhos e o curso tem sido muito útil a fazer essa preparação. Uma das coisas que distingue o ISAG de outras instituições de ensino superior é a proximidade dos alunos com os docentes. Quer-nos falar um bocadinho sobre isto? Isso eu posso falar, lá está as vantagens da experiência, porque não porque tenha, enfim, tido uma experiência de ensino em muitos locais, mas como é natural, já visitei muitas escolas e, de facto, universidades e institutos, e é um facto que esta proximidade é importante. A proximidade não decorre apenas da geografia, é uma proximidade que tem a ver com o trato pessoal, por exemplo, entre docentes e alunos. Enfim, a questão é de tal maneira que eu já fiz orientações de trabalhos, eu e os meus colegas, a tomar qualquer coisa ali no bar, não é? Que os alunos têm um grande à vontade, atenção, novos alunos, não façam isso, mas de facto têm um grande à vontade, que é, desculpe interromper, mas já agora, e nós, a esmagadora maioria, se não todos, os docentes, mesmo nessa altura de lazer e descontração, estamos sempre disponíveis para esclarecer os alunos. Portanto, mais proximidade que isto, eu acho que é difícil. Muito obrigada, professor.